Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam conosco. Amém? Tomaram café ou não tomaram? Amém. Mesmo de máscara, né? Vamos estar iniciando o nosso culto ao Senhor, para a glória dEle, porque Ele já se faz presente antes mesmo de chegarmos, no hino 114. Vamos meditar na letra desse hino. Brilho celeste. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória nos céus, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não pode ocultar. Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória nos céus, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando, mais e mais perto, seguindo o Mestre, possuo o gozo da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória nos céus, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Que coisa mais linda, né? Na verdade, esse hino, se a gente observar a letra e meditar, ele é uma oração. Então, Cristo é meu. E nós, mesmo em meio a esse momento que nós estamos vivendo, nós possamos, na verdade, nós somos e devemos ser o povo mais feliz da terra, porque nós temos o nosso Deus, que é nosso. Neste momento, vamos estar nos colocando de pé em reverência à palavra e à presença do Senhor. Vamos estar abrindo um texto em Salmo 51 e vamos fazer uma leitura responsiva, já nos preparando para o momento de contrição. Salmos 51. Vamos ler até o versículo 10. Uma leitura responsiva. Amém ou misericórdia? Vou estar dando início, os irmãos dão a sequência. Confissão e arrependimento. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado.
pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu falei até o 10, mas vou fechar o 11. Não me repuses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Amém. Os amados podem, neste momento, estar ficando à vontade, ou de pé, ou de joelhos, e vamos estar entregando a nossa vida, a nossa família diante do Senhor, em alguns instantes em oração. Neste momento eu peço a nossa irmã Dayana que venha aqui na frente para estar orando, pedindo ao Senhor que venha a nosso favor. Oremos. Senhor meu Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por estar aqui na tua casa, ó Deus, louvando e adorando o teu nome. Te agradecemos, Senhor, por ouvir a nossa oração, por entender, ó Deus, o nosso clamor, por tocar no nosso coração e podemos dizer a Ti, ó Deus, o que temos sido falhos, ó Deus, e o Senhor com misericórdia vinha, ó Deus, e nos socorrer. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor cuida de nós, cuida da nossa família, ó Deus, cuida da nossa igreja, Pai. Te pedimos, ó Deus, que esteja conosco, Deus, do levantar ao dormir, ó Deus, guiando os nossos passos, cuidando dos nossos, ó Deus, e que possamos seguir, ó Deus, juntos com o Senhor, Pai, porque assim seremos mais felizes dessa terra, ó Pai. Te agradecemos pelo Teu amor e pelo Teu cuidado, e assim Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Neste momento agora eu passo para o Ministério da Música, porque louvar o Senhor faz bem, né? E todo ser que respira, louve ao Senhor. Então nós estamos aqui nessa manhã para louvar o Senhor. Esse primeiro louvor, quem veio preparado para entregar seu dízimo, pode estar vindo aqui na frente, entregando o gasofilaço, que depois eu vou pedir ao nosso irmão Felipe, após acabar o cântico, para estar orando, consagrando ao Senhor os dízimos e as ofertas.
Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, sua obra eu vou cantar. Meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Merecida de graça recebi por tua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Aleluia, Pai. Nós louvamos, ó Pai, o teu santo nome, porque o Senhor é bom, porque as tuas misericórdias, Pai, elas duram para sempre. Temos reconhecido, ó Pai, que ela tem sido a causa de não sermos consumidos, Pai. Ó Deus, nós agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos amou com amor, ó Deus, que não se pode explicar. Como diria João, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ó Deus, para que morresse por nós. E ainda assim, Deus, o Senhor continua cuidando de nós, o Senhor nos protege, o Senhor supre as nossas necessidades. O Senhor, ó Deus, tem cuidado do povo que se chama pelo teu nome. E nós temos uma gratidão, ó Deus, para contigo. E como adoração, ó Deus, nós depositamos aqui, ó Deus, os nossos dízimos, as nossas ofertas.
adoração ao Senhor. E como, ó Deus, prova de confiança que sabemos, ó Pai, que o Senhor está conosco, cuida, supre as nossas necessidades, Pai. Ó Deus, que esses recursos, ó Deus, supra as necessidades da casa do Senhor. Que tudo, ó Deus, venha fluir para o louvor da Tua glória, Deus, e que o Senhor seja engrandecido no nosso meio. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Sempre bendirei, sempre bendirei ao Senhor. Confiarei todo o tempo em Ti, pois Tu libertaste do medo, firmou sobre a rocha os meus pés. Não me abalarei, não me abalarei. Do Senhor direi, Tu és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempos de tribulação. Não há outro igual, não há outro igual a Ti, Senhor. Quero ao Teu lado sempre, quero ao Teu lado sempre estar. Tu me faz feliz, Tu me faz feliz. Do Senhor direi, és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempos de tribulação. Tu és minha força, força, minha força. Sim, Tu és Senhor, força, minha força. Se Tu és o meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, meu forte, meu socorro. Se Tu és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempos de tribulação. Amém?
Que maravilhoso poder declarar isso. Mas que maravilhoso também poder viver isso, porque Deus é tudo isso e muito mais. Então, que possamos ter esse Deus que é o nosso Deus vivo, que é o nosso melhor amigo, que é o nosso escudo, porque Ele nunca vai nos abandonar. Vamos passar nesse momento a palavra ao nosso irmão presbítero Frank, que estará trazendo a mensagem nesta manhã, e que o Senhor use com graça, com poder, para a glória dEle. Graça e paz, irmãos. Bendito seja o nosso Deus, que Ele mesmo nos acordou hoje, nos deu essa disposição de vida, essa oportunidade de, pela manhã, no dia do Senhor, ofertá-lo, este culto com as nossas vidas. E então, nesse momento, nós vamos estar abrindo as nossas Bíblias, em continuação ao culto ao nosso Deus, na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 13 a 16, estaremos falando sobre o mesmo tema que falamos na Betel domingo, a pedido do pastor. Ele pediu aqui esse feedback nessa manhã, tendo em vista a nossa alternância de irmãos, que da forma como a gente está comparecendo ao culto, né? Então, ele também falou que estava precisando ouvir uma palavra. Que Deus seja misericordioso conosco. A palavra dele é rica e ela sempre traz algo ao nosso coração, mesmo quando nós, a princípio já ouvimos o texto, já conhecemos a ideia dessa porção. Então nós vamos assim, primeiramente, estar pedindo ao nosso Deus o auxílio do Espírito Santo. Senhor bendito, nós te rogamos, ó Pai, que o teu Espírito venha sobre nós e nos faça entender, ó Deus, as verdades da tua palavra, ó Deus, verdades ditas pelo Senhor, pelo teu conselho eterno. Ó Deus, são verdades que só os teus filhos, ó Pai, lavados por Cristo, pelo sangue na cruz, podem, ó Deus, entender a tua mensagem. Ó Deus, abre os nossos olhos da fé e nos permita, ó Deus, verdadeiramente enxergar, ó Deus, no plano espiritual, ó Deus, o que precisamos, aquilo que individualmente cada um de nós necessita. Que o Senhor, ó Deus, permeie as nossas vidas, os nossos pensamentos e nos alimente, ó Deus, com a tua vontade. Esta é a oração que nós fazemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Irmão, essa carta, conhecida como a Carta da Esperança, né, o apóstolo Pedro, aqui é conhecido como o apóstolo da esperança, porque ele escreve essa carta no momento em que a igreja estava sendo muito perseguida por Roma, e eram perseguições aqui de fato de morte, né? O povo judeu era odiado, era perseguido por ser cristão, e aí não só o povo judeu, mas agora o evangelho também tinha chegado aos gentios. Então todo mundo cristão estava sendo perseguido, e Pedro então, em torno ali de 63 a 66, escreve essa carta para os cristãos que estavam forasteiros em várias regiões ali do Mediterrâneo. A princípio, parece-nos que são lugares que Paulo não tinha conseguido ir, não tinha conseguido chegar. Então, logo no início da carta, nós vemos aí ele se dirigindo a várias igrejas, né, a vários pontos onde o cristianismo tinha chegado, onde o evangelho tinha alcançado pessoas. E
até o verso 13 aqui, Pedro ele vai dizer para a igreja aonde nasce a salvação, que a salvação nasce na eternidade, né? É onde Deus, por um ato da sua vontade, elege aqueles que no futuro seriam alcançados pela graça concretizada através do ato de Jesus Cristo, se tornando então pessoas diferentes, filhos dele, nos quais passariam a viver conforme a vontade que agora ele passaria a revelar aos seus filhos, mas que esses filhos passariam por tribulações, haveríamos, né, como igreja, haveriam de passar por tribulações, mas que isso seriam circunstâncias pequenas diante daquilo que estaria prometido, daquilo que seria herança dos que são salvos, dos que são eleitos, ou olhando para o futuro, dos que ainda seriam alcançados. Então, até aqui ele diz que esse povo deveria ser, ou deve ser, quando verdadeiramente é, o povo mais feliz dessa terra, porque é um povo que, independente da circunstância, ele tem uma esperança verdadeira, ele tem um propósito de vida novo e um propósito de vida real, porque agora estão vivos espiritualmente diante do Deus vivo. E no verso 12, aqui ele diz que alguns profetas que antes, né, não entenderam dessa graça, e nem os anjos, não entendem essa ideia de salvação de Deus, como que é esse amor, de forma que Deus alcança o pecador de forma imerecida, né, como um ato de amor, de graça. Então ele começa no verso 13 aqui, trazendo agora uma ideia de algumas questões práticas de como os alcançados pelo amor de Deus devem viver. Eu trago aqui como uma ilustração, no início desse verso 13, uma passagem de um fato que ocorreu na vida do John Wesley, o grande avivalista, e diz que ele sonhou e chegou ao inferno, e aí ele perguntou assim: aqui há metodistas? E aí veio a resposta: sim, aqui há muitos metodistas. E presbiterianos? Há muitos também. E católicos? Também, há muitos católicos aqui. E aí no sonho ele também foi ao céu, chegou ao céu. E aqui? Tem metodistas? Não, aqui não tem metodistas. Tem presbiterianos? Não, aqui não tem presbiterianos. E católicos? Também não tem católicos. Aqui só tem aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, sabemos que religião não salva. O que verdadeiramente nos lava é o sangue de Jesus. Esse sim é capaz de renovar a vida. Então aqui o nosso tema, a nossa proposta é: qual é o estilo de vida dos santos, dos lavados pelo sangue do Cordeiro? Como devem viver essas pessoas? E nós vamos então fazer leitura do verso 13 ao 16 agora, que nos diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então Pedro aqui diz o seguinte, que os lavados pelo sangue do Cordeiro têm uma razão para viver assim. A razão são esses fatos narrados anteriores. Os lavados pelo Cordeiro foram por ato de Deus, assim eleitos lá na eternidade. E num tempo da história foram alcançados por esse amor e se tornaram então filhos do Deus vivo, herdeiro de uma herança
que não pode ser retirada por ninguém, por nada, uma herança na qual, aqui nós podemos entender, uma vida eterna diante do Criador. Eles foram reconciliados para viverem na eternidade com aquele que os salvou, que os libertou da ira de Deus, da condenação que o pecado lhes fazia, né, condenados. E esse povo, então, ele começa agora a ser trabalhado para Deus e por Deus, para alcançarem essa herança, para alcançarem essa plenitude dessa mudança de vida. Então, há uma razão para isso. Então, ele começa dizendo: por isso, fazei isso que nós vamos dizer agora. Há razão para vocês cingirem o vosso entendimento. Então, Pedro está dizendo que os lavados pelo sangue do Cordeiro, os crentes, os nascidos de novo, viverão cingindo o vosso entendimento. E aqui buscando o significado dessa palavra cingir, né, não usual para nós, cingir aqui está na ideia de amarrar as vestes esvoaçantes. Para se preparar para o trabalho, para se preparar para uma viagem, amarrava-se, passava-se uma cinta no meio do corpo para prender a roupa solta, a túnica, a capa, para que isso não atrapalhasse você fazer o que você tinha que fazer, a pessoa trabalhar, a pessoa caminhar. Então, é amarrar as vestes esvoaçantes. Na ideia que Pedro traz aqui para o entendimento, é a mesma, é prender o entendimento, amarrar o entendimento, não ter o entendimento, as ideias soltas, as ideias frouxas, né? Para não se viajando com pensamentos em lugares onde não se pode ir, pensando coisas que não se deve pensar. Fácil perceber, irmãos, que os pensamentos, nós não controlamos os pensamentos voluntários que ocorrem em nossa mente. Nós não temos controle sobre o que vamos pensar a princípio, a não ser que haja em nós, né, esse foco. Eu vou pensar sobre isso, beleza. Mas numa espontaneidade, os pensamentos eles vêm soltos na cabeça da gente. E com muita tendência naquilo que a gente quer, naquilo que a gente vive, naquilo que a gente anda pensando, a gente começa a pensar sobre coisas análogas ao que a gente anda pensando. Os pensamentos, eles vêm e podem ser alimentados na medida que a gente continue pensando sobre ele, ou pensando naquilo. Então, controlar o que vamos pensar, eu diria que talvez a gente não consiga controlar. É possível? Sim. Vou pensar só sobre isso agora, você consegue sobre um determinado tempo, mas daqui a pouco você dá uma devagada aí, né? Vou para o culto, de vez em quando a mente vai lá fora, vai no amanhã, vai nos dias anteriores, vai no passado, enfim. Agora, é possível controlar o que se está pensando. O pensamento futuro talvez nem tanto, ele vem, você vai ter que sacudir e fazer o que ele está entendendo, o que ele está dizendo aqui. Prenda ele em algo, não deixe ele solto. Mas é possível, na medida que ele chegue, nós tiremos ele da cabeça. Nós controlamos na medida em que sabemos que não devemos deixá-lo ali. Porque há perigo na alimentação do pensamento sensual, do pensamento preguiçoso, né, do pensamento que não condiz com a vontade de Deus, só com as nossas ideias, nós mesmos nos enganamos. Tudo está na mente, a mente é o início da ação. Se começarmos a pensar demais sobre determinadas coisas, daqui a pouco a gente está fazendo. Da mesma forma que também, às vezes, não pensando em fazer, a gente acaba fazendo sem pensar. Então, o nascido de novo, irmãos, e aqui trazendo a ilustração, não o presbiteriano, não o metodista, não esse ou aquilo, mas verdadeiramente o que nasceu em Cristo, o que há uma disposição de vida nova no coração, ele não pode ter o pensamento
solto, o pensamento vago, o pensamento que não condiz com a vontade de Deus. Então, como ele deve prender esse pensamento? Aonde esse pensamento está? O próprio texto nos diz que nós devemos cingir o vosso pensamento naquilo que está sendo trazido de revelação por meio de Jesus Cristo, naquilo que está sendo revelado a nós. Nós, antes da revelação de Cristo, que é esse start da fé, que nos faz perceber coisas que antes não percebíamos, é que nos dá uma disposição para termos novos pensamentos, novos entendimentos e buscar o que nós não devemos pensar e buscar aqueles que devemos ter. Eu não estou pensando sobre isso, mas eu deveria pensar porque a palavra me diz, então eu vou buscar fazer isso. Não posso estar pensando nisso, então nós vamos caminhar para não pensar nisso, é isso que aqui o texto está dizendo. Prenda o entendimento naquilo que está sendo revelado. Há perigo naquilo que nós pensamos, o nosso achismo, as verdades que eu penso que é assim. Nós, na maioria das vezes, vamos estar enganados nos nossos pensamentos, nas nossas verdades. A verdade para nós é o que Deus nos revela. Em Efésios 6,14, Paulo dizendo também sobre cingir entendimento e em que cingir, ele diz lá, estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, cingindo-vos com a verdade, presos a ela, agarrados nela. Qual verdade? Na verdade divina, na verdade que nos está sendo revelada. Antes eram cegos, mas agora eles enxergam, os nascidos de novo. Eles agora têm um entendimento diferente. Claro que não pleno, não pensam só coisas boas, ainda não, mas estão nesse processo. É um processo que começa agora e vai terminar na eternidade, vai chegar até lá. É um processo que não para mais, é contínuo, que vai desenvolver. Então, cingir o vosso entendimento é uma atitude daqueles que nasceram de novo, daqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Isaías 55 vai dizer que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Parece óbvio isso, né? Muita gente não tem essa percepção. Vive em paralelo como se pudesse pensar como Deus pensa. Ou às vezes nem considera que o pensamento de Deus é mais alto, mas isso é uma grande verdade. Por isso buscamos, ou devemos buscar, como nascidos de novo, os pensamentos revelados de Deus para nós, porque esses são os pensamentos altos, são os pensamentos verdadeiros, aquilo que está revelado a nós. E, irmãos, eu disse domingo, e a nossa percepção aqui é que parece que nós não estamos no contratempo que a igreja estava quando Pedro escreveu essa carta. Aqui a igreja estava perseguida por Roma, né? E naquela época as leis eram diferentes, o poder ali do rei era um poder mais autoritário, tudo bem. Parece que o povo estava numa crise ou numa perseguição maior do que agora. Eu creio que agora, talvez tanto quanto naquela época, a igreja está perseguida. Os lavados pelo sangue do Cordeiro estão perseguidos agora, porém, de uma forma velada. Não é declarado. O país diz, olha, a religião é laica, né? Cada um pode ser o que quer. Tranquilo, podemos hoje estar de portas abertas aqui e professar a nossa fé, fazer o nosso culto público. Beleza, mas nós estamos em guerra. Há quantas coisas que entram na nossa ideia, no nosso entendimento, que é nos colocado lá dentro de casa, naquilo que vemos, naquilo que lemos, e está tudo relativizado aí, e que não é o que a Bíblia diz. Então, não está a ferro e fogo.
Mas será que nós estamos livres? Nós não estamos sendo perseguidos? A individualidade hoje, essa liberdade que todo mundo tem de fazer o que quer, torna o ser humano aparentemente livre para a sua própria perdição. Porque a grande massa, ela é conduzida livre, leve e solta, sem orientação, sem entendimento. E a igreja está nesse barco, está relativizando tudo, vive muito distante, às vezes, de muitas coisas que ela deveria se aproximar. Então, penso eu que aqui ecoa o mesmo risco que naquela época. Olha, o entendimento tem que estar preso naquilo que é revelado por Jesus Cristo, naquilo que Jesus nos revela. Porque tudo bem que você não tem imperador botando a espada no seu pescoço, mas nós temos N filosofias, cultura, tudo caminhando em oposição ao que a Bíblia diz. Modus vivendi, né? Uma cultura que nos ensina tudo de errado. Nas leituras, nas músicas, na vestimenta, na forma de ganhar dinheiro, na forma de obter o nosso sustento. Tudo está emaranhado naquilo que jaz no maligno, no que o mundo impõe. Então, se olharmos com essa ótica, estaremos sendo sim perseguidos, como o povo naquela época, como os cristãos estavam naquela época, sobre aquele perigo que os cercava. Mas uma outra coisa que é decorrente do cingir o vosso entendimento, que Pedro diz aqui, é: sede sóbrios. E a palavra que se extrai aqui para a tradução do português é nefontes. E sobriedade aqui é domínio próprio. Eu até tenho a impressão, na primeira percepção da palavra sobriedade, que quer dizer tranquilidade. Tranquilidade. Mas aqui ela está para além disso. Ter domínio próprio é ter tranquilidade de controle das emoções, do entendimento, é ter controle daquilo que se quer fazer, daquilo que não se deve fazer, é ter a capacidade plena do que é verdade, do que não é verdade, é ter essa estabilidade emocional, é ter uma estabilidade de entendimento para não ter descontrole. A ideia aqui, ela é decorrente da ideia anterior, porque se o pensamento está solto, não vai haver domínio próprio. O domínio nasce do prender o pensamento. Aonde está o entendimento? Aonde está o que se pensa, vai estar a ação. Né? O início de tudo, se você pega ali, por que se faz determinada coisa, a motivação está no entendimento anterior. Então, o domínio próprio, ele depende do cingir o vosso entendimento. Eles estão interligados. Mas, ao mesmo tempo, o domínio próprio é que faz também você prender o entendimento naquilo que se tem que prender. Se eu estou com o entendimento solto, se eu tiver um pouquinho de domínio próprio, o que é que eu faço? Vou prender o meu entendimento. Opa, não posso pensar nisso. Vou sair daqui. Não vou passar naquela rua. Não vou conversar com fulano de tal. Então, é o domínio próprio também para prender o entendimento. Eles estão interligados. Mas, a princípio, o agir começa na mente. Né? Até algumas ações que a gente faz sem pensar, voluntariamente, algumas questões biológicas, mas aquilo que verdadeiramente importa, eles estão interligados. Essa palavra sóbrio, ela está aqui nessa carta em 3 lugares. Aqui no verso 13 do capítulo 1, no verso 7 do capítulo 4, Pedro vai falar: ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. E no 5,
8. Sede sóbrios e vigilantes. Então, é algo que Pedro enfatizou aqui para o modo de vida dos que estão no processo de santificação. É preciso ter domínio próprio. Caso contrário, se tem uma pessoa descontrolada emocionalmente, uma pessoa oscilante, você nunca sabe o que ela... Hoje ela está assim, amanhã ela está assado, tem hora que ela está tranquila, tem hora que não está tranquila. Então, isso não é característica de quem nasceu de novo, de quem passou a ter disposições novas de entendimento, de motivação para viver. Não é uma pessoa que tem fruto do Espírito, porque isso é fruto do Espírito. Então, o domínio próprio, ele deve ser buscado, ele deve ser aqui como algo entranhado na vida de quem nasceu de novo. Tem que se ter domínio próprio. O maior vilão da vida cristã, o maior inimigo, é a própria vontade. Por isso ela tem que ser dominada. Nós não comungamos com a ideia de que o inimigo não nos influencia. Influencia, mas é agente externo. Ele não é o maior dos influenciadores das nossas tentações, das nossas quedas em pecado. Não, ele é um agente que nos influencia, capaz de nos fazer cair, está ao nosso derredor, como um leão, roubando, tentando roubar o que nós temos, mas ele sabe que ele não vai conseguir jamais. Mas o nosso maior vilão é agente interno. Está dentro de nós mesmos, é nós conosco, nós ali no nosso dia a dia é que somos confrontados com as nossas ideias, com as nossas vontades, e aí nesse conflito que nós passamos a viver, porque vemos quantas coisas nós temos vontade de fazer e que não está de acordo com a vontade de Deus, não está de acordo com aquilo que é revelado a nós. Nós precisamos nos esforçar entre as ideias que temos e o entendimento que ali nós trabalhamos ele e amadurecemos ele com as atitudes que nós temos. As ideias, elas são talvez mais vagas que o entendimento, irmãos. Ideias são coisas menores do que... O entendimento seria uma ideia mais trabalhada, algo mais... Então, por isso que o entendimento tem que estar preso para que haja o domínio próprio. E aí ele fala que há mais uma coisa que elas estão interligadas aqui, que é o saber esperar em algo maior. É esperar inteiramente na graça. Cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça. Esperar talvez é algo que a sociedade moderna cada vez mais tem perdido essa capacidade de esperar, O apertar os botões tem nos acelerado a ponto de não esperarmos mais as coisas acontecerem. Então, a tecnologia não estava assim quando a carta foi escrita, mas certamente havia-se motivos para ele dizer assim, espere, a crise está aí, o problema está aí, as circunstâncias estão aí, mas é necessário esperar inteiramente, não parcialmente, mas no máximo que se puder fazer. Apesar das circunstâncias, é preciso esperar o futuro que nos aguarda. Mas esse futuro está interligado com o que ele disse antes, com o futuro daqueles que estão sob a graça, que nasceram de novo, que conseguem perceber que a salvação é um ato de Deus,
é um ato soberano, é um ato do decreto de Deus. Não há nada que possamos fazer a não ser por um ato da mente crer, que também é um ato da mente. A mente tem que estar presa nisso. E é por isso que constantemente nós precisamos crer e nos arrepender, porque a mente ela vaga e aparentemente a nossa salvação se perde. Então essa esperança, ela tem que ser alimentada. Porque tem dia que você acorda desesperançoso, parece que se escapou a salvação. E de fato das suas mãos ela escapou porque ela nunca esteve ali. A sua salvação está na mão de Deus, e não na sua, e não na nossa. É ato externo de Deus em nós, é ato externo de Deus no homem. Então, está tudo interligado. O entendimento ele tem que estar preso para que o domínio próprio exista, e a esperança, ela traga essa paz. Porque se for entrar na paranoia de pensar em tudo que está acontecendo aí, você vai ver que você enlouquece. A salvação, a fé, né? A igreja não está se reunindo mais direito, as coisas estão tudo malucas, e o corona, e as mortes, e as estatísticas, enfim. Quem está certo, quem está errado? Onde é que está essa verdade perdida que todo mundo busca? Então, isso nos acende uma ansiedade, nós ficamos perdidos, soltos, como cegos em tiroteio. Então, onde o cristão tem que estar? Onde ele tem que se agarrar? Aqui. Deus está dizendo isso porque, através de Pedro, lá atrás os cristãos passaram por situações que levavam para diversos caminhos. Aonde está o seu direcionamento então? O seu direcionamento está aqui em Deus. Há direção agora. Agora há. E é nisso que o seu pensamento deve estar. É nisso que a sua atitude deve fluir. E a sua esperança deve estar agarrada nisso. Então, o cristão, ele vive como se vivesse para o futuro. Essa ideia é materialista do agora, né? Vou viver, eu não sei o dia de amanhã, não sei o que me espera, então, vamos aí esbanjar. Louco, esta noite pedirão a sua alma, né? A gente poderia fazer uma brincadeira ilustrativa nesse sentido, mas o crente ele não vive só para o agora, ele vive o agora, essa é a ideia do presente, cingindo o pensamento, sendo sóbrio, mas a verdadeira plenitude da nossa vida está no futuro, e nós vivemos para o futuro, é nessa esperança de algo que está para acontecer. Não, tem que viver o agora, e de fato a psicologia fala isso, né? Porque está ansioso para o amanhã materialista. Para o espiritual nós temos que estar ansiosos sim. A minha ansiedade ela deve estar aqui para a volta de Jesus. É antagônica à ansiedade materialista. Mas amanhã eu vou acordar com vida? Será que amanhã eu vou pisar num corona na rua e o corona vai subir pelo meu pé? E aí, enfim, a maluquice das ideias. Entra em paranoia. Isso sim, a psicologia vai falar, essa ansiedade não, mas a ansiedade para o retorno de Jesus, essa tem que estar assim, estou ansioso, né? Claro que estou falando também algo aqui que a palavra ansiedade nesse aspecto ela também não vai bater, porque ansiedade seria perda de direcionamento, né? Tá pensando em várias direções para ir e não é o caso. O crente ele sabe para onde ele vai. É isso que Pedro disse antes aqui. Há algo incorruptível guardado para nós, imarcessível, reservada nos céus. A esperança, portanto, tem que estar guardada nesse. Já ultrapassei ali o tempo, mas as consequências aqui é que tudo isso está dentro da mesma ideia, que o 14 fala, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas. Aqui é não ficar acomodado a ser como era. Você não é mais aquela pessoa. O nascido de novo não tem mais as mesmas vontades que tinha. Tem, não todas mais, e nem perdeu todas ainda. Ele está num processo de ter cada vez mais uma disposição para ser santo, para se tornar como aquele que o chama, para ser
idêntico ao Pai que ele tem. O Pai é santo. O Filho vai ter a natureza do Pai, um dia na plenitude da eternidade. Então aqui, a obediência, mais uma vez, ela está ligada com os atos anteriores, de ter o pensamento preso e ter domínio próprio. Senão, como eu obedeço? Senão, como eu obedeço? E a ideia aqui é obedecer a quem? Como filho. Filho obedece a quem? O pai. O nascido de novo obedece o pai, não mais à vontade própria. Quem nasceu de novo não tem mais vontade. A vontade dele é a vontade do pai. Então, cinge o pensamento em sobriedade para viver como filho. Filho é filho. Filho não é pai. Pai é que dá o comando. É que tem o pensamento do amanhã. Ó filho, vai por aqui, que essa estrada aí, pá. É isso que Deus nos revela e devemos viver como filhos, nascidos. Essa vontade anterior, ela vai estar ainda em nós, presa, mas agora já não somos mais escravos. O nosso domínio agora é o domínio que o Pai tem sobre nós. O nosso Senhor mudou. Antes tínhamos e eram escravos, cegos, não éramos filhos de Deus, mas no tempo futuro, no tempo da graça, no tempo em que Deus chama os seus eleitos na eternidade para serem filhos, e aí todo o modo de viver, né, toda a forma, ela vai ter uma disposição nova, ela vai ter uma estrutura renovada, e só vai acabar essa renovação na plenitude. E agora ele fala assim: éramos cegos, eram cegos. Os que nascem de novo passam a enxergar coisas que antes não enxergavam. E só eles que enxergam espiritualmente, porque isso também é dom de Deus. O ímpio não enxerga as coisas espirituais, só o nascido de novo. Então ele diz, agora é filho porque consegue enxergar o que o pai quer, o que o pai fala, consegue enxergar os próprios erros quando a vontade não está de acordo com o pai. Então, essa é uma percepção que ela tem que também ser trabalhada na mente, de novo. Tem que ter essa percepção de filho. Ninguém recebe um bracelete, né, uma roupa nova. É ato que está na mente. E tem que ser trabalhado de novo, a cabeça. Os mais experientes aí servem para um excelente bate-papo com os mais novos, né? Nós é que devemos buscar a experiência nesse sentido, porque quantas dúvidas nos vêm, gente, com as experiências de vida, nesse aspecto. Porque os mais experientes tiveram oscilações, como às vezes nós temos, de não entender certas coisas, e como você faz para trabalhar sua mente o tempo todo assim? Eles vão ter essa experiência para nos contar, assim como o texto nos revela personagens, a Bíblia nos traz pessoas que nos ensinam o que eles fizeram para ter essa mente renovada, para ser filhos. E os textos sempre vão nos mostrar que é preciso fazer de tudo para deixar abundar a vontade do Pai, aquele que nos chama. Só assim poderemos alcançar o que Pedro também nos diz aqui como igreja, para ser santo como aquele que nos chamou, dizendo, tornai-vos santos, fazei o que for necessário, de tudo. A salvação é ato de Deus e isso não se discute, é decreto, não depende do homem. Mas devemos viver como se pudéssemos alcançar a salvação. Porque senão é algo incompatível. Nós temos que viver como se ela estivesse ali. E nós pudéssemos alcançar fazendo isso. Paulo usa isso como analogia a uma vida esportiva de um atleta que alcança a coroa, né? O pastor Hernandes diz que nós estamos sendo salvos numa ideia de santificação, né? Estamos salvos, seremos salvos e estamos sendo, né? A salvação nos ocorreu, ela ninguém tira mais. Mas o processo de salvação, numa percepção assim, é uma caminhada para a salvação. Então, estamos sendo salvos. E nesse processo de salvação, o estilo de vida daqueles que são lavados pelo Cordeiro
precisa ter essas características: pensamento preso, domínio próprio e esperança na graça, naquilo que Deus tem revelado, sendo filho obediente, tornando santo. Essas são as características que o lavado pelo sangue do Cordeiro precisa. E fica uma lição aqui, o seguinte, irmãos, também, que eu compreendo. Deus, Ele nos faz, cada um de nós na nossa individualidade, e a perfeição moral que Ele exige de nós, ela tem que estar para além das paredes da igreja, da religião. Aqui é um ato de vida social. Mais do que nunca nós precisamos ser lavados, ter as características dos lavados pelo sangue do Cordeiro lá fora. A nossa vida, ela precisa ser ativa. Quando eu estou dizendo aqui ativa, não é para sair também correndo aí na rua sem máscara, sem usar álcool gel, não. Mas nós não precisamos entrar num estado de pânico e não dar utilidade para aquilo que Deus nos capacita. Vamos ser mais do que nunca úteis, mais do que nunca ativos, mais do que nunca fervorosos, mais do que nunca dominando as coisas que nos cercam com as nossas atitudes, porque não somos escravos das circunstâncias. Que venha uma guerra, que venha uma epidemia, que venha a morte, nós temos que ser ativos com uma vida de santidade tal qual Deus exige de nós. Então agora não é lugar, não é momento, não tem lugar, não há momento de cruzarmos os braços e ficar esperando as coisas passarem. Não, há um filho para ser guiado no caminho do Senhor, um neto, um vizinho, um parente. As pessoas dependem do nosso trabalho. Seu trabalho vai ajudar alguém lá na frente. Alguém depende do seu fazer para amanhã acontecer algo. É isso que Deus está nos dizendo aqui, para sermos nesse mundo. Não é para entrar numa caverna, ficar lá no álcool gel, e pode passar essa crise, pode vir outra. E nós temos que continuar, nós temos que caminhar, independente das circunstâncias. E se vier a bonança, então é tempo também, vamos ficar de boa agora? Em cima da gordura? Não, é o contrário também. Se vier a bonança, que o trabalho continue sendo ativo, abundante, e mais do que nunca, né, Deus nos exorta conforme a sua bondade, e que Ele continue fazendo isso individualmente a cada um de nós. Amém? Vou convidar o pastor. Pastor, esteja orando e... Ó Deus bendito, nós louvamos e engrandecemos o nome do Senhor, pois o Senhor aqui nos trouxe, Deus, e de uma maneira poderosa e rica falou aos nossos corações. Ó Deus, usou o presbítero Franklin aqui, ó Deus, com sabedoria e graça, onde esse ministrou com fidelidade a palavra do Senhor, ó Deus, e como foi bom, ó Deus, poder estar aqui nessa manhã e ouvir o Senhor falando conosco e usando o teu servo. Ó Deus, como escravo da Tua palavra, como servo dessa verdade, e Frank trouxe aqui, apresentou aqui essas verdades que são eternas. Ó Deus, sobre, ó Deus, o nosso novo compromisso agora como nova criatura, ó Deus, esse novo posicionamento que devemos ter, ó Pai, onde nós devemos cingir, prender o nosso pensamento, ó Deus, nas coisas que são do Senhor, ó Deus, sendo sóbrio no agir. Ó Deus, em nome de Jesus, sendo prudentes no agir, ó Deus, em nome de Jesus, esperando sempre na graça, como a palavra do Senhor diz. Ó Deus, e também, meu Pai, vivendo como filhos na obediência, buscando a santidade. Deus, é isso que o Senhor espera para nós. Ó Deus, e que o Senhor nos dê a graça, ó Deus, de como igreja vivermos essa verdade que ouvimos aqui, de uma forma tão especial aos nossos corações. Ó Deus, que o Senhor trabalhe em nossas almas, ó Deus, em nome de Jesus, aplicando essa palavra, ó Deus, em nome de Jesus, e muito obrigado, Deus, e pedimos que o Senhor continue nos abençoando ao longo desse dia, ao longo do domingo, ó Deus, na oração, o qual nós vamos iniciar daqui a pouco, ó Deus, no culto, ó Deus, à tarde. Deus guarda aqueles que estão em casa, aqueles que estão impossibilitados,
ó Deus, de sair das suas residências, ó Deus, ó Pai, esses do qual essa mensagem chega, ó Deus, pelo meio, ó Deus, por meio da internet, pelo nosso canal do YouTube, Deus, que essa palavra possa trazer despertamento, encorajamento, nova, ó Deus, disposição de uma vida diferente com o Senhor, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, Deus, por esse momento aqui, em nome de Jesus, amém. Nós louvamos a Deus pela vida de todos presentes aqui nessa manhã, que Deus nos abençoe. Lembrando aos queridos que nós temos a continuação das programações agora, que é a nossa oração. A nossa oração segue agora com o nosso irmão presbítero Ronaldo, ao horário das 10. Nós vamos à oração até o próximo culto, o culto das 6 horas. Hoje à noite o pastor estará na Betel ministrando a palavra lá, mais uma vez o presbítero Franklin estará ministrando a palavra de Deus aos nossos corações aqui na Central. Então se envolvam na oração. E você, meu querido, que está em casa, nós temos hoje a oportunidade de postar essa mensagem. Daqui a pouco o Bruno vai estar postando no nosso canal do YouTube, justamente para esses queridos que estão impossibilitados, que não podem estar no templo. E olha, queridos, eu estive com muitos desses irmãos essa semana, ministrando a ceia, visitando esses queridos, e como esses amados sentem falta de estar aqui, sentem a saudade do templo. Nosso irmão Zé Monteiro diz que quando dá 8 e pouca, 8:30, que era o horário dele ir para Betel, o olho dele enche de lágrimas e saudade de estar ali na igreja. Então esse é o sentimento de muitos dos nossos irmãos, de vontade, desejo de estar aqui aos domingos, e esses não podem. Por isso nós resolvemos, eu, o presbítero Bruno, falou, vamos postar esse trabalho também aos domingos, lançar essa mensagem para os queridos que estão em casa, não podem receber, não podem participar do culto domingo, mas assim, por meio da internet, podem sim. E esses queridos têm acompanhado atentamente os estudos que estamos postando nas quartas-feiras, e então aos domingos também vão receber essa mensagem. No mais, queridos, nós estamos encerrados. Que Deus nos abençoe, nos sustente em nome de Jesus, amém?